Olá, nesta aula nós vamos ver sobre gráficos dispersos, ou gráficos da função scatter. Relembrando então, esse aqui é o formato do gráfico scatter. Ele é muito utilizado quando a gente tem dados experimentais, obtidos, por exemplo, de uma aula prática. Esse aqui então é o modelo genérico do gráfico scatter. Assim como no plot, primeiro nós escrevemos o x e o y, e em seguida as especificações estéticas do nosso gráfico, que também são opcionais. Porém, ao contrário do plot, o y dessa vez também será um vetor com as coordenadas dos pontos, afinal trata-se de dados discretos, então o y não vai ser uma função. Por exemplo, o x ele pode ser um vetor indo de 2 até 5, de 1 em 1, e o y poderia ser um vetor explícito, com os valores declarados aqui dentro. Uma função muito útil nesse caso é a função linspace, porque ela gera um vetor com n pontos igualmente espaçados entre o A e o B, incluindo o A e o B, certo? Incluindo os extremos. Vamos fazer um exemplo no MATLAB para vocês verem o que acontece com essa função. Então, por exemplo, se eu escrever aqui a função linspace, indo de 1 até 10, e com 5 pontos, vamos ver o que acontece. Como vocês podem ver aqui, nós obtivemos 5 pontos, conforme especificado na função. E esses pontos eles vão de 1 até 10. Além disso, os pontos estão igualmente espaçados, ou seja, a distância desse ponto até esse, 2,25, é a mesma distância desse ponto até esse, 2,25. Então, essa é uma função muito útil quando você sabe que dentro de tal intervalo você quer tantos pontos, porém você não sabe de cabeça qual intervalo entre eles. Então, essa função economiza o tempo, já que você não precisa fazer nenhum cálculo. Voltando então ao scatter, vamos fazer o seguinte exemplo, plotar os valores experimentais abaixo. Aqui nós temos o y, o eixo vertical, dado em centímetros, que vai de 0 até 60, indo de 20 em 20. E também temos no eixo x o tempo, dado em segundos, que são esses valores pontuais. Vamos começar então pelo y. Ele é um vetor que vai de 0 até 60, de 20 em 20. Então, podemos escrever 0, 2 pontos 20, que é o espaço, e 60, que é o valor final. Já o vetor x, ele é composto por dados experimentais, certo? Então, a gente vai lá copiar os dados. 0, 0,85, 1,33 e 2,04. Feito isso, basta escrever scatter x e y. E aqui, como vocês podem ver, os dados foram plotados de acordo com o especificado 0, 20, 40 e 60. Entretanto, essa visualização padrão do MATLAB nem sempre é tão bonita. Como vocês podem ver, ficou meio apagado, certo? Por isso é que nós temos os Line Specs do Scatter, para fazer essa modificação estética. Eles são opcionais, porém bastante úteis. Então, o primeiro Line Spec do Scatter é o SZ. O SZ, ele, na verdade, ele é um número. Então, ele especifica o tamanho dos círculos. Para ficar claro, vamos fazer aqui um exemplo. Scatter XY10. Como vocês podem ver, os círculos diminuíram bastante. Se a gente colocar scatter XY1000, agora eles aumentaram. Então, trata-se de um número, um escalar que vocês podem escrever depois do x e do y, e ele se refere ao tamanho dos círculos. Vocês vão ajustando conforme que preferem. Acredito que 100 esteja um valor assim, certo? O C, que seria o segundo line spec, ele se refere à cor dos círculos. Então, por padrão, o MATLAB sempre deixa eles azuis. Mas a gente pode mudar a cor, dá para deixar vermelho, verde, etc. Vamos deixar então vermelho, sempre lembrando de pôr entre aspas. Aqui, como vocês podem ver, a cor mudou. O terceiro atributo seria então o field.
ele serve para dizer se os círculos vão ser preenchidos ou não. Como a gente não está escrevendo field até agora, eles estão vazios. Porém, se a gente quiser que eles estejam preenchidos, basta escrever esse atributo. Por fim, a gente tem o MKR, que define os marcadores. Eles não precisam ser círculos, eles podem ter qualquer um dos seguintes formatos: sinal de adição, asterisco, ponto, cruz. Essa tabela vocês também encontram facilmente com uma pesquisa no Google. Vamos então mudar para quadrados, square. Aqui, como vocês podem ver, mudou. Por fim, o que é igual ao plot que a gente já viu? O título, basta escrever title. O título dos eixos, X-label e Y-label, que fica depois do plot. O zoom na janela de visualização, se a gente quiser aproximar ou afastar, X-lim, Y-lim. As legendas também, depois do plot, gráfico 1, gráfico 2, quando você tem mais de um. E o grid-on para exibir as linhas de escala atrás do gráfico. E o hold-on quando você quer botar mais de um gráfico na mesma janela.